O Gigabyte G5 é o notebook RTX 4060 mais barato do Brasil, ficando até mais barato que alguns notebooks RTX 4050. E hoje vamos descobrir se vale a pena economizar ou se o G5 é uma furada. Na configuração a gente já percebe alguns cortes de custo. Começando pelo processador, que é um i5 12500H, ou seja, não temos um i7, como geralmente acontece com os notebooks RTX 4060, e ainda estamos na 12ª geração. Além disso, ainda estamos com a memória DDR4 e finalizamos com uma tela Full HD de 144 Hz. Vários aspectos desse notebook são de um notebook gamer de entrada. Ou seja, economia para todo lado. E falando em economia para todo lado, vocês já sabem, para encontrar o seu notebook gamer pelo menor preço, é só acessar o boletano.com, a nossa comunidade de promoções. O Gigabyte G5, para quem não sabe, é um projeto da Clevo, que assim como a Tongfeng, fornece notebooks e seus componentes para que outras marcas vendam com seu próprio nome, assim como fazem a Avel e a Nave aqui no Brasil. Então, digamos que eu quisesse criar a marca Dan Ferreira de notebooks. Eu poderia entrar em contato com essas empresas, negociaria e tal, e aí eu teria um notebook bem parecido com esse, só que com Dan Ferreira escrito aqui na tampa, sem precisar criar um notebook gamer do zero. Eu já teria esse corte de caminho para já entrar no mercado com um notebook gamer pronto. E sendo um notebook Clevo, eu fiquei um pouco preocupado em ele ser um tijolo, porque foi minha experiência com modelos passados. Mas aí o G5 já se mostra diferente, porque ao contrário do Legion Slim, o G5 realmente poderia ser chamado de Slim. Porque ele é mais fino e mais leve do que outros notebooks RTX 4060, pesando um pouco mais do que 2 kg. Só que na construção a gente já entra no baixo custo, aquele notebook todo em plástico com pontos de flexão, ou seja, nível de construção de notebooks gamer de entrada. E a tela segue o mesmo caminho, com resolução Full HD, 144 Hz, brilho abaixo dos 300 nits e 60% de sRGB, Ou seja, pessoal, tela também de notebook gamer de entrada e sem as tecnologias de Mux Switch, Advanced Optimus ou o G-Sync. O teclado é RGB padrão brasileiro, mas o feedback não é daqueles que eu considero assim mais confortável de digitar. E algumas teclas são bem pequenas, então aqui eu já colocaria como mediano. Já o touchpad volta para a categoria de entrada, aquele touchpad mais solto ao clique e o clique também é alto. Uma coisa que a Clevo tem em comum com a Tongfeng é a qualidade dos alto-falantes, que também são de baixa qualidade. Só que aqui, pessoal, ele atinge um novo nível de baixa qualidade. São, assim, um dos piores alto-falantes que eu já testei, assim, em toda a história do canal. É muito ruim mesmo, pessoal, muito ruim. É nível caixa de som Bluetooth genérica de camelô. É muito ruim, eu nem consideraria usar, já vá direto para o fone. E aqui vemos a qualidade da webcam e do microfone. A webcam, como esperado, é 720p e não temos nenhum tipo de desbloqueio adicional, como infravermelho ou leitor biométrico. Na conectividade, ele tem pontos bons e ruins. De bom, a gente tem um mini DisplayPort, 2 portas USB-C e leitor de cartão de memória microSD de alta velocidade. E de ruim é que ele só tem 2 portas USB tipo A, sendo que uma delas ainda é USB 2, e as portas USB-C não são Thunderbolt nem suportam vídeo, então você vai ficar preso aí no mini DisplayPort e na porta HDMI para saída de vídeo, sendo que o mini DisplayPort que fica conectado na RTX 4060 e não a porta HDMI. Por dentro nós teremos 2 slots M2 e 2 slots RAM. E vocês devem estar se perguntando por que eu não estou mostrando o notebook por dentro. E o motivo é bem simples, pessoal. O G5 tem adesivos para impedir que você abra sem perder a garantia. E como muitos de vocês sabem, 99% dos notebooks aqui do canal são comprados, e não emprestados pelo fabricante. Então eu não tenho essa opção de sair abrindo qualquer notebook que chega para mim. Quando eu perco a garantia do notebook, é muito mais difícil de vender depois. Aí o notebook acaba ficando aqui na minha estante para sempre, porque ninguém quer comprar um notebook que não tem garantia. Então eu tenho que escolher muito bem as minhas batalhas. Mas enfim, pessoal, tranquilamente a gente encontra na internet imagens desse notebook por dentro. Mas apesar dessa questão, pelo menos o SSD de fábrica é PCI Express 4.0. E a bateria ficou dentro do esperado para essa capacidade de 54 Wh. Ele me deu 5 horas de duração no uso leve em streaming de vídeo.
Antes da gente entrar nos testes de desempenho, é bom avisar que todos os meus testes foram realizados na última versão, tanto de drivers, como de softwares, como de BIOS. Por que eu estou avisando isso? Porque esse notebook já tem um tempinho de lançado e pode ser que os resultados e power sejam diferentes de análises internacionais, tá? E também de você aí que está me assistindo e não fez nenhuma dessas atualizações. A gente vai trabalhar com os dois principais modos de desempenho que o G5 tem, que é o modo padrão, que tem um power de 45 watts no processador, independente se você está jogando ou não, combinado com 60 watts de TGP na RTX 4060. E o segundo modo de desempenho que a gente vai trabalhar vai ser o modo turbo, que na verdade não é bem um turbo, né? Ou pelo menos era um modo turbo em algum momento, porque parece que a Gigabyte mudou sua estratégia com as atualizações de BIOS. Nesse modo turbo, ele até sobe o power do processador para 60 watts, mas só quando apenas o processador é usado. Durante os jogos, ele tira um pouco do power do processador e manda para o chip gráfico, ficando com 30 watts no i5 12500H, e 75 watts de TGP na RTX 4060. Então, começando pelo teste do processador, em renderização ele não foi longe, né? Foi pro meio da galera ali, tanto pelo modelo do processador, que não é dos mais novos, como pelo power, que não é dos mais altos. Aqui a Gigabyte comete o mesmo erro do Helios New, em não deixar um power mais alto, tanto no modo padrão como no modo turbo, porque não afetaria em nada no notebook, né? Poderia ser um power de 60 watts, tanto no modo padrão como no modo turbo. Já em renderização de vídeo, ele ficou dentro do esperado para uma RTX 4060 e não fez feio em relação a outros notebooks com o mesmo chip gráfico. Já nos jogos, eu fiquei esperando uma catástrofe, tanto pelas especificações como pelos comentários que esse notebook tem por aí, né? Principalmente de análises internacionais, né? Porque o que tem se espalhado em relação a essa máquina é que essa aqui é uma RTX 4060 com o desempenho de uma RTX 4050. Só que tem um detalhe que a gente tem que ficar atento. Uma das análises mais vistas desse notebook é a do Jared, né, que tem um canal internacional, é muito conhecido, ele analisa muito bem aí vários notebooks. E ele testou o G5 também, assim como eu estou testando agora. Só que ele testou, pessoal, o G5 há muito tempo atrás. E ele também testou com apenas 8 GB de RAM. Então pode ser que muita gente tenha só olhado os resultados dele e aí tirado essa conclusão. Então, obviamente, como tem muito tempo que ele analisou e ele também usou apenas 8 GB de RAM, que deixa o notebook em single channel, o G5 dele vai ter muito mais gargalo que o meu, que está com 16 GB de RAM em dual channel. E qual que é o resultado dessa brincadeira? No geral, ele só ficou por volta dos 10% atrás de outros notebooks RTX 4060 de powers mais altos. Teve situações que ele até empatou, né, a depender do modo de desempenho. Isso, pessoal, né, tem um detalhe, ele não tem o Mux Switch, então vários desses notebooks aí vão ter vantagem em relação a ele. E claro, tem outro detalhe também, eu testei os jogos na resolução Full HD porque essa é a resolução nativa do G5. Só teve um jogo que ele realmente fez muito feio, né, que realmente o desempenho foi de RTX 4050, né, e foi o caso do Red Dead, né, que ele realmente teve um FPS bem abaixo do esperado. Outro ponto engraçado no G5, se vocês observaram os benchmarks, é que o modo padrão e o modo turbo não se comportam como o modo padrão e modo turbo. Tem jogo que o modo turbo perde para o modo padrão, porque justamente são estratégias diferentes de desempenho. Como eu expliquei para vocês, ele tira power do processador para dar a RTX 4060 no modo turbo. Então, tem jogo que vai gostar mais do modo padrão e tem jogo que vai gostar mais do modo turbo, a depender se o jogo gosta mais de processador ou gosta mais de chip gráfico. Na refrigeração, a história se repete. O modo turbo, que tem temperaturas boas, e não o modo padrão. E olha que eles têm exatamente o mesmo nível de ruído. Os dois modos de desempenho são barulhentos, né? Então, na moral da história, é melhor você usar o modo turbo, porque pelo menos você vai ter o notebook barulhento, mas ele vai ter temperaturas mais baixas. No modo padrão, ele fica com 90 graus no processador e 75 no chip gráfico aí de média em jogos mais pesados, enquanto no modo turbo, a média vai para 80 graus em ambos os componentes, já que o processador fica limitado em 30 watts. Como o G5 é um notebook mais leve dentro da categoria dele, né, de notebooks gamer RTX 4060, eu não daria nota 0 para refrigeração. Eu daria um 5, um 6, porque pelo menos você está ganhando portabilidade, certo? Em troca de uma refrigeração um pouco inferior. Porque tem muito notebook gamer que é grande, é pesado e ainda entrega uma refrigeração ruim.
E calma que os pontos estranhos desse notebook não acabaram, porque a fonte dele também é polêmica. Ele tem uma fonte de apenas 150 watts, que é uma fonte que era para ser de um notebook RTX 3050. Até tem um lado positivo, porque é uma fonte bem pequena, né? Uma fonte bem pequena, vai ser mais leve, então combinando com a portabilidade do G5, você acaba tendo aí um ponto positivo. Só que para esse hardware, pessoal, era para ser uma fonte bem mais forte, né? De 240 a 280 watts. Agora, o engraçado é que essa fonte era para ser assim, a tempestade perfeita para você ter aquele problema de descarregamento da bateria, mesmo com a fonte ligada na tomada. Mas eu só tive uma vez no Red Dead e eu não tive mais. Eu não sei por quê. Eu tentei replicar o problema mais de uma vez e não consegui nem no Red Dead e nem em nenhum outro jogo. Já nos softwares, eu tenho que dar parabéns para a Tongfeng, que está muito melhor nesse departamento do que a Clevo, né? O software da Clevo, pessoal, é horrível, né? Tanto em questão de opções como de design, né? É péssimo, né? Tanto software como a BIOS também, que não tem praticamente nenhuma opção, né? É um notebook, assim, que não foi feito exatamente para você customizar. Ele até tem algumas opções de customização, de ventoinha, né? Das luzes do teclado e tudo mais, mas não é nada além disso, né? Nada mais avançado. Por fim, eu não sei se isso vai ser relevante para alguém ou não, mas teve um jogo que eu não consegui rodar de jeito nenhum no G5, que foi o Cyberpunk. Mas é aquela coisa também, pessoal. O Cyberpunk não é aquele jogo muito confiável, como vocês sabem, né? É um jogo bem bugado. Mas eu não consegui rodar nesse notebook de jeito nenhum. Eu não sei se foi por causa da atualização mais recente que ele teve, mas eu não consegui rodar de jeito nenhum sem dar crash. E eu tentei mais de um driver, desinstalar o driver com DDU e tudo mais, e não teve jeito, né? O Cyberpunk não quis esse notebook. No mais, foi o que eu esperava, né, de um notebook RTX 4060 cheio, né, de cortes de custo. Ele já chegou a ficar por R$ 6.600 lá no boletano.com, né? Mas normalmente ele fica na casa dos R$ 7.000. Ou seja, quando ele está em promoção, ele pode custar aí entre R$ 1.200 e até R$ 5.000 em relação aos concorrentes, né, com a RTX 4060, como o Avel A65 Ion, o Legion Slim, o Avel Storm, o Asus G16, né, e por aí vai. Como o desempenho não foi tão ruim assim nos jogos como a gente esperava, eu acho que os dois pontos que mais vão incomodar a galera, né, vão ser a tela, né, que é uma tela de notebook gamer de entrada, e a questão de você abrir o notebook, né, que você não pode abrir sem perder a garantia. Eu acho que esses dois pontos que mais vão pesar na compra. Para mim é muito simples, pessoal. Se ele estiver na casa dos R$ 7.000, não vale a pena, tá? Por R$ 7.800 você pega o Avel A65 Ion, que em promoções lá no Boletano vocês vão ter um i9 com até 32 GB de RAM. Dependendo da promoção, você vai pegar ele com 16 ou com 32. Uma tela de resolução mais alta, com 240 Hz, 500 nits de brilho. Enfim, vai ser um notebook muito, muito, muito melhor. A questão é que a Avel demora de entregar os notebooks, né? A maioria dos modelos não é pronta entrega, então pode ser aí que você fique esperando aí até um mês ou mais para seu notebook chegar. Mas qual é a moral da história? O G5 não é aquele notebook que transborda qualidade, muito pelo contrário, tá? Mas ele não tenta te enganar. Ele oferece menos e custa menos. Então, querendo uma RTX 4060 o mais barato possível e sabendo dessas limitações, vá fundo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.